Eu recebo muitas reclamações das minhas clientes, das mulheres que chegam até mim, que conversam comigo, ou aqui nos comentários do YouTube mesmo, falando: Cássia, meu maior problema é que eu sou indisciplinada, eu não tenho disciplina, eu preciso ter mais disciplina, porque eu preciso criar vergonha na cara pra emagrecer, não sei o que, esse é o meu problema, nananana. Isso me fez pensar, nunca, quer dizer, nunca não, nunca é uma palavra muito forte, mas na maior parte das vezes, não é simplesmente uma questão de força de vontade. Disciplina é algo muito mais profundo do que simplesmente uma decisão que você toma. Às vezes a gente separa muito a mente do corpo, sendo que na verdade nós somos seres integrados, né? Se você parar pra pensar, você não é só mente, também não é só corpo. O seu corpo é determinado pelo que a sua mente decide, mas a sua mente só é capaz de fazer o que o seu corpo permite que a mente dê conta de fazer. O que eu quero dizer com isso? Disciplina, se tratando de emagrecimento, não é uma coisa puramente mental, é uma coisa fisiológica também. A disciplina tem muito a ver com neurotransmissores, com hormônios, com o estado de energia do seu corpo, e isso impacta a forma como você olha para a ação, para a atividade que você quer realizar. Por exemplo, um treino. Por exemplo, resistir a um alimento que você sabe que você não pode comer nesse momento. Isso tudo também depende muito de como está o seu corpo. E nesse vídeo aqui eu quero que você entenda de uma vez por todas essa história da disciplina e como que isso realmente se aplica para mulheres. Porque, pasmem, o nosso corpo de mulher faz com que o nosso cérebro também seja diferente, ele age diferente do corpo dos homens. Tem muitos vídeos aqui no canal que eu já falo sobre essas diferenças entre o corpo de mulher e o corpo de homem, como é que funciona isso no emagrecimento. E esse vídeo aqui eu quero especificar como é que o cérebro da mulher funciona nesse assunto de disciplina. Então vamos lá. A gente vai falar de duas coisas principais hoje. A gente vai falar muito de identidade magra, mas a gente também vai falar muito sobre dopamina, que é o principal neurotransmissor envolvido quando o assunto é disciplina, constância, quando o assunto é engajamento numa atividade. Que o emagrecimento ele nada mais é do que você se manter tempo suficiente fazendo as mesmas coisas até que o resultado apareça e se sustente, né? Então vamos lá. O que é essa tal de dopamina, né, para começo de conversa? Dopamina é um neurotransmissor que ele é associado geralmente com prazer, né? Vamos lá, antes de explicar. Neurotransmissor é uma substância química que conecta os nossos neurônios e faz a sinapse acontecer. Agora na tela tá aparecendo para você uma imagem de um neurotransmissor e de uma sinapse acontecendo para que você entenda o que eu quero dizer. É importante você entender um pouco desse conteúdo mais teórico para você realmente se informar, né? E não ser algo simplesmente uma informação solta que você pegou na internet. Então, os neurotransmissores, eles saem de um neurônio para o outro e eles mandam, né, eles incidem esse impulso elétrico que faz com que a gente viva, basicamente, né? Resumindo de forma bem, até um pouco grosseira, né? Mas enfim. Cada neurotransmissor, ele tem um tipo de efeito. A gente tem serotonina, a gente tem GABA, glutamato, acetilcolina e a gente tem a dopamina. A dopamina, ela é liberada quando a gente está envolvidas em situações de competição, de recompensa, de prazer, de percepção de ganho, sabe? Quando a gente está, por exemplo, numa atividade que nos dá uma recompensa, geralmente a dopamina ela está associada muito a vícios, muito por conta desse mecanismo dela, de estar associada à recompensa, a sensação de ser recompensado. Só que tem uma coisa muito doida. A dopamina, ela não é liberada na ação. Ela é liberada na expectativa do resultado. Ou seja, a dopamina, ela não é liberada quando você come um doce. Ela é liberada quando você pensa no doce que você quer comer. E quando você pensa na sensação que você vai sentir quando você comer o doce. Então, a dopamina é liberada antes da ação que você quer fazer.
Isso faz com que o impulso de ir lá fazer, ele exista. Porque se a gente não tivesse essa dopamina sendo liberada na expectativa, né, antes da ação ser concretizada, a gente não sentiria a vontade de fazer aquilo. Isso é um mecanismo natural, nosso corpo funciona assim, tá tudo certo. O problema é quando você começa a desregular essa dopamina. Porque hoje a gente tem muitos estímulos. Pensa só, gente. Falando de comida principalmente, né? Há não muito tempo atrás, a gente não tinha tanto açúcar, tanta gordura, tanto aditivo químico estimulando o nosso corpo. A gente não tinha acesso. Açúcar era uma coisa, não tinha tanto assim. Hoje a gente tem orgias alimentares, a gente tem estímulos muito, muito grandes que o nosso corpo, ele satura, ele não sabe lidar. O nosso cérebro, ele não está acostumado com tanto estímulo na nossa boca, né? No nosso cérebro também em relação à comida. Isso faz com que o corpo ele saia do seu eixo normal de quantidades normais de dopamina. Ou seja, o que, sei lá, antes era para ser liberado X de dopamina. Aí a gente come um negócio ultra mega processado, delicioso, mas extremamente viciante, faz com que o nosso cérebro libere 10x de dopamina. 10x de dopamina é muito. Isso vai fazer com que X de dopamina, que antes era o valor normal, se torne pouco. Um livro que eu vou deixar de referência para vocês, eu já citei bastante ele aqui, que explica bastante sobre esse circuito da dopamina, é o Hábitos Atômicos. Aqui na foto, né, no vídeo, vocês vão estar vendo uma foto do livro que eu recortei, que eu printei para vocês, que explica esses gráficos, né, isso que eu estou explicando a dopamina. Quando a gente começa a desregular o nosso eixo dopaminérgico, a gente começa a ter muitos estímulos que disparam dopamina. E isso vai fazendo com que o nosso cérebro saia do que é normal para ele, do que ele é realmente programado a fazer. O estímulo que antes era normal, agora é tido como pouco. E isso vai criando ali, isso que vocês estão vendo nos gráficos. Tem um gráfico ali, o último gráfico, que tem uma queda, né? Antes do pico tem uma queda. Quando essa queda acontece quando a pessoa já está passando por, entre aspas, uma abstinência. A dopamina ela cai muito rápido. A gente sente isso como angústia, como nervosismo, como irritação, como essa ânsia de querer aquele estímulo de novo. E quando a gente tem um estímulo de novo, ele é muito, muito, muito expressivo. Esse é basicamente como o cérebro funciona em termos de dopamina, tá? É esse neurotransmissor que regula os nossos impulsos. Só que não é só isso, tá? Existem dois circuitos: o circuito mesolímbico e o circuito mesocortical, tá? Os nomes são um pouquinho difíceis, mas não se preocupem em decorar nomes. Eu tô passando só para vocês saberem que essa informação existe. O circuito mesolímbico, ele é o circuito do impulso. Ele conecta ali as áreas do cérebro relacionadas ao desejo, ao impulso, né? Essa questão de querer fazer, desejar aquilo. Ele é responsável por fazer a gente querer as coisas. Então, ele processa essa parte da recompensa. Pensa que dopamina está ligada à recompensa, a sensação que você vai ter depois de fazer alguma coisa. Então, ele está ligado diretamente a esses instintos mais de proteção, primitivos. Porque pensa só, se o nosso cérebro não fosse assim, a gente não teria evoluído e chegado até aqui. O que faz o nosso cérebro sentir esse impulso de querer comer, por exemplo, garantiu a nossa sobrevivência nos anos anteriores à nossa vida moderna. É que hoje, o nosso estilo de vida, como a gente vive hoje no mundo, que tem muito estímulo e é muito saturado, né, desses grandes estímulos, esse mecanismo agora está sendo saturado, né? Ele tá exagerado. Mas pensa só que antes, há muitos e muitos anos atrás, esse foi o circuito que garantiu a nossa sobrevivência, tá? Então, quando você vê um pão, sente um cheiro de um pão, ou de um doce, alguma coisa assim, e sente aquilo, nossa, meu Deus, que vontade de comer esse negócio, esse é o circuito mesolímbico disparando uma descarga enorme de dopamina. Essa sensação, essa angústia, essa certa ansiedade, essa tipo, meu Deus, eu quero comer, é dopamina. O seu cérebro está sendo
não manipulado, mas ele está sendo moldado pelo seu corpo. Entende o que eu quis dizer no começo do vídeo? Que a questão da disciplina não é apenas uma questão de força de vontade, uma coisa mental, emocional. Não, tem a ver com o seu corpo. O seu cérebro está sendo moldado pela resposta que o seu corpo está dando através da dopamina. Entende? Então, ela quer saber, né? O circuito mesolímbico só quer saber da recompensa imediata ali. Tipo, quero muito isso aqui comer e é isso, tá? Quando você vive em estresse, restrição muito severa, você está muito estressada, muito cansada, esse circuito ele vai ser dominante. Ele fica hiperreativo. Ele sequestra a sua vontade. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais conectar o resto do seu cérebro com o córtex pré-frontal ali, que seria a parte do raciocínio. É quando você chega nesse ponto em que o seu circuito mesolímbico está hiperativo, é que acontece o descontrole, é que acontece a compulsão. Né? Porque o circuito mesolímbico ele não pensa a longo prazo, ele só quer a sobrevivência, ele só quer a energia rápida, ele só quer o prazer rápido naquele momento. Então, todos os episódios de descontrole, de compulsão que você sente, muitas vezes, é porque esse é o circuito que está sendo ativo no seu cérebro. Agora, o circuito mesocortical, ele está relacionado ao controle. É aqui que mora a identidade magra, que eu tanto comento com vocês aqui no canal. Identidade magra, identidade magra. A identidade magra, ela é processada quando você consegue conectar o seu córtex pré-frontal, que é a parte da frente do seu cérebro responsável pelo julgamento e planejamento. Então, o circuito mesocortical, como o nome já diz, ele conecta o córtex. E ele é como se fosse o adulto da sala, assim, ele é o adulto do rolê, ele é responsável por manter o seu raciocínio, por manter o seu foco, por manter a sua motivação, e ele inibe impulsos. Então, olha que doido. O circuito mesocortical, por mais que ele seja um circuito da dopamina, ele é um circuito mais inibitório, digamos assim, ele segura um pouco a onda, entende? Então, quando você, por exemplo, numa situação em que você está diante de um doce, vamos traçar um cenário. Você está diante de um doce. Se você simplesmente come desesperadamente aquele doce de uma forma compulsiva, o seu cérebro ativou o caminho mesolímbico. Se você consegue olhar para o doce e falar, não, hoje eu não vou comer doce porque eu sei que isso não é bom para mim, eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu tô no meu processo, e você se sente bem com isso, você se sente feliz de conseguir existir esse doce, esse é o seu cérebro tomando o caminho do circuito mesocortical, tá? Então, essa é a diferença. Como o seu cérebro se comporta nas situações, demonstra qual circuito da dopamina está sendo tomado, tá? E o que acontece muitas vezes é quando a sua dopamina está desregulada, por falta de sono, por excesso de tela, por desnutrição, né? Por desequilíbrio hormonal, que eu vou explicar mais adiante sobre como é que funciona essa questão no cérebro da mulher, o mesocortical, ele fica fraco. É como se você perdesse a capacidade de dizer não, porque você não tem força, né? É muito o que acontece, que eu já passei por isso quando eu tinha compulsão alimentar e eu vejo muitas clientes minhas falando sobre isso também. Cássia, eu simplesmente não consigo pensar na hora. É como se eu tivesse tomada por uma entidade, meu corpo perdesse o controle, eu simplesmente não consigo não comer. E é exatamente isso que acontece, é como se o seu cérebro estivesse desconectado e você não consegue dizer não, porque esse circuito mesocortical ele está enfraquecido por conta dessa desregulação da dopamina. O que desregula a dopamina, né? No fim das contas, excesso de estímulos. E nós estamos cercadas por excesso de estímulo. Excesso de comida, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de telas, excesso de estímulo nas telas, excesso de trabalho, excesso de tudo, de barulho, de música. A gente não consegue mais conviver com estímulos que antes eram normais. Para pensar. Um bebezinho, né? Hoje você vê bebezinho de pessoa, criança não sabe nem comer e falar direito, mas já tá com a tela na cara. Esse cérebro dessa criança vai crescer super reativo, né? A dopamina é super desregulada. Porque para uma criança, se você botar um nenenzinho pra ficar olhando pro teto, ele fica olhando pro teto, entendeu? O nenenzinho, ele fica olhando pro céu, ele fica olhando pra um bichinho, pra uma colher, horas e horas a fio, porque o cérebro dele não tá viciado em estímulos. Então, o mínimo estímulo para ele já é um super estímulo. E nós, ao longo da nossa vida, vamos nos desconectando desses pequenos estímulos, de forma que a gente não consegue mais
ficar felizes e satisfeitas com pequenos estímulos. É o que acontece muitas vezes com quem tem paladar infantil. A pessoa está tão viciada em açúcar, em sal, em gordura, que ela não dá conta mais de comer uma fruta. Ela precisa colocar leite condensado dentro da fruta para conseguir comer. Isso é um problema, porque isso já é um sinal de que o paladar, o corpo dela já está tão saturado de estímulo que o normal não é mais o suficiente. Então pensa o seguinte, é como se o mesolímbico ele fosse um acelerador. Ele é potente, ele é forte, ele é rápido, ele te joga em direção ao que você está querendo, no caso da comida ou o que quer que seja. E ele é super importante para te dar impulso, para te dar motivação, para te dar engajamento. Isso é maravilhoso, tá? Não é que o mesolímbico seja ruim, ele não é. Tudo é importante no nosso cérebro. O ponto é como é que a gente trabalha com esses estímulos. E no caso mesmo do cortical, ele é o freio. Ele é um volante, ele dá a direção e ele dosa ali a quantidade das coisas, né? É ele que consegue ponderar, falar, não, isso aqui não vale a pena porque a gente tem um outro objetivo. Comer esse negócio aqui não vale a pena porque essas calorias aqui vão ser muito difíceis a gente queimar, isso aqui vai virar gordura, não vai ser legal. Né? Ah, não vale a pena comer esse doce, porque esse doce nem é tão gostoso assim, se tu tá comendo caloria vazia, não compensa, entende? Então, entenda dessa forma, como se o seu mesolímbico fosse o que te joga e o mesocortical fosse o que te freia. E é aqui que entra o ponto da disciplina, finalmente chegamos no tópico do nosso vídeo, que é, a maior parte das dietas, elas focam só no freio, em você refrear os seus impulsos e você ser controlada, sendo que na verdade você está com o pé enfiado no acelerador. Seu circuito mesolímbico ele está muito mais ativo do que o seu mesocortical. E é como se você estivesse tentando frear um carro que está muito acelerado. Não dá certo. Não tem como. Então, ao invés de você apertar o freio com mais força, você tentar fazer mais força para se segurar, você tem que, na verdade, regular o seu acelerador. Ou seja, você tem que diminuir esses estímulos no circuito mesolímbico para você conseguir entrar num estado mais equilibrado de dopamina, né? Você tem que restaurar a dopamina do seu cérebro. E a gente faz isso principalmente com nutrição, com regulação de sono, com desinflamação, com redução de estímulos, né, com ativação do nervo vago, que eu comento muito aqui no canal. O nervo vago, ele super ajuda o seu corpo, né, o seu cérebro a regular esses neurotransmissores. E também você fortalece a sua identidade magra, porque a identidade magra, ela vive no mesocortical, lembra? Então, conforme você desenvolve essa identidade magra, você vai retomando esse poder de decisão, de ter disciplina. De forma que, conforme você vai fortalecendo o circuito mesocortical, você não vai precisar mais fazer tanto esforço assim para seguir uma dieta, tanto esforço assim para você conseguir treinar. Você vai meio que naturalmente, quando eu falo, né, é ensinar o cérebro a parar de usar comida para regular as emoções. É sobre isso, você vai alimentando no seu cérebro o circuito que você quer que ele flua com mais facilidade. Então é sobre isso, tá? Só que tem um outro ponto super importante que é necessário de ser dito, que é em relação às nós mulheres, como eu disse no começo do vídeo. Porque nós temos hormônios diferentes dos homens que interagem, né? O nosso cérebro interage com a dopamina de uma maneira diferente. O estrogênio, né? Eu já expliquei, vou botar aqui de novo o gráfico para vocês verem na tela, do gráfico dos hormônios. O estrogênio ele tem um papel muito, muito fundamental na regulação do humor, porque ele estimula a produção e a disponibilidade de vários neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina, propriamente dita. E quando os níveis de estrogênios estão altos, né, eles estão subindo, você tende a ter uma resposta da dopamina muito melhor, muito mais eficiente, ou seja, você precisa de menos dopamina para ter a mesma resposta a um estímulo, porque o estrogênio otimiza o uso da dopamina, tá? O que acontece é, na fase lútea, que é principalmente ali na fase que as pessoas chamam de TPM, que é a fase lútea tardia, que é o finalzinho ali quando o estrogênio tá caindo, quando ocorre nessa queda natural de estrogênio, também de progesterona, que interage com outros neurotransmissores, né? A progesterona interage com o GABA, por exemplo, que é um neurotransmissor calmante, ou seja, se tem pouca progesterona, a mulher tem problemas de irritação, de humor, de sono, que é muito comum nessa fase também, mas enfim, não é esse assunto da progesterona hoje, né? O assunto hoje é dopamina e estrogênio.
Então, o estrogênio, quando ele começa a cair, faz com que o seu cérebro ele fique menos eh, sensível a essa dopamina, né? Porque a diminuição do estrogênio faz com que o hipotálamo, que é aquela glândula que fica lá no meio do cérebro, libere norepinefrina. E essa norepinefrina desencadeia ali toda uma cascata, né, envolvendo vários neurotransmissores, incluindo a dopamina. E quando a dopamina cai, porque o estrogênio caiu, e uma coisa vai levando a outra, é que vai surgir os sintomas de TPM, de insônia, fadiga, depressão, falta de motivação, preguiça, irritabilidade, tudo isso causado por essa queda brusca de dopamina que a gente tem no nosso cérebro. E um parênteses importantíssimo aqui: mulheres que são neurodivergentes têm uma sensibilidade muito maior a isso daqui. Neurodivergente vai ter um problema muito grande com essas quedas, com essas oscilações de neurotransmissores, porque o cérebro dessas pessoas já são mais sensíveis. E o que acontece, né, quando cai dopamina? Você precisa de mais estímulo para ter a mesma resposta no seu cérebro. Ou seja, é neste momento da queda de dopamina, e de serotonina também, mas principalmente de dopamina, que vira essa montanha-russa emocional. Você aumenta o desejo por doce, você aumenta o desejo por alimentos calóricos, você busca prazeres imediatos, você fica mais irritada, você fica mais ansiosa, né? Você fica mais desmotivada. Muitas vezes a falta, inclusive, de motivação, essa coisa, esse humor meio depressivo dessa fase, é, na verdade, uma fadiga realmente do seu sistema nervoso causada pela baixa de dopamina, entende? E o outro ponto importante para contribuir também nesse raciocínio todo que a gente está montando é o intestino, que eu também falo muito aqui no canal e lá na comunidade para as minhas alunas. A maior parte dos neurotransmissores são produzidos no intestino, ou seja, quando a mulher tem um intestino ruim, um intestino desbiótico, um intestino muito preso ou muito solto, né, não vai no banheiro certinho, isso pode agravar mais ainda essa queda de neurotransmissores, porque não vai ter essa produção adequada lá no intestino de neurotransmissores. Então, os sintomas eles ficam mais intensos, bem piores, tá? Então, na fase lútea, principalmente, que é a segunda metade do ciclo, a mulher ela já vai ter um pouco uma certa queda de estrogênio, só que se ela tiver com a progesterona alta, ela não vai sentir tanto. É mais ali no finalzinho da fase lútea, ali perto do próximo ciclo, e durante a fase menstrual, em que todos os hormônios estão baixos, inclusive o estrogênio, vai fazer com que essa baixa de dopamina torne as coisas mais difíceis. Por isso, fechando esse raciocínio, é que é tão mais difícil você ser disciplinada com a dieta na sua fase lútea, principalmente quando você tem hormônios desregulados, tá? É por isso que muitas mulheres sofrem muito, tentam seguir dieta, tentam seguir treino, não conseguem, porque essa fase está sendo prejudicada por essa queda de neurotransmissores, principalmente se você não estiver bem regulado nos seus hormônios. Essa é mais uma prova para contribuir para vocês aí de que não é simplesmente questão de força de vontade. É uma questão muito mais profunda envolvendo você saber como que o seu cérebro funciona e você ter estratégias, então, para regular melhor essa dopamina. Porque se você tiver com uma dopamina regulada, você ser disciplinada não vai ser difícil. Ter disciplina com dopamina regulada é muito mais fácil, é muito mais gostoso, inclusive, porque você sente a sensação da recompensa. Você tem recompensa. Então não é uma dor muito grande. Você consegue ali, você consegue ver o resultado daquela ação que você está fazendo, de um treino, de uma dieta, e você consegue se sentir motivado a fazer isso. Então, para você regular melhor a sua dopamina, né, na fase lútea principalmente, é o que eu sempre falo aqui no canal. Você tem que comer principalmente carboidratos complexos e fontes de triptofano ali também, que são bem importantes essa questão da serotonina, mas em especial os carboidratos complexos, porque eles vão estabilizar o seu humor, estabilizar seu sistema nervoso. Não é o melhor momento para você seguir uma dieta baixa em carboidrato aqui agora, né, na fase lútea. É importante que você mantenha os níveis de glicose no seu sangue estáveis. Eu não tô falando para você comer um monte de doce, não é essa a ideia, mas carboidratos complexos, como por exemplo batata, mandioca, inhame, mandioquinha, enfim, esses carboidratos, ou então cereais integrais, né? Isso previne as oscilações de humor, tá? Mas é também bem importante você consumir aminoácidos essenciais, porque a dopamina é um neurotransmissor à base de aminoácido, né?
Principalmente leucina, tá? Leucina é um aminoácido presente ali no leite, no ovo, na semente de abóbora, na espirulina. São os alimentos bem ricos, né? Em leucina, que é um aminoácido, inclusive, que diminui essa fadiga do sistema nervoso, né? Ali no cérebro. Então, quando você tá ali com os seus hormônios já muito baixos, você pode aproveitar esses alimentos ricos em leucina para regular melhor a resposta do seu cérebro, tá? E zinco e magnésio são dois minerais que são cofatores de neurotransmissores, tá? Então, eles ajudam a reduzir a inflamação, principalmente suplementando, aliás, repondo esses nutrientes na sua alimentação através de suplementos, se for o caso. E lembre-se, gente, que nós mulheres, nós não somos lineares como os homens. Então, esses assuntos todos de envolvendo, você tem que ser disciplinada e não sei o quê, funciona muito bem para eles, mas não funciona bem tão bem assim pra gente. Por isso que é bem importante a gente regular nosso ciclo, viver de forma cíclica, para que você consiga, então, aplicar as estratégias corretas e manter os seus hormônios e neurotransmissores bem estáveis, ok? Mas tem 3 passos bem importantes que você já pode começar a fazer, além esses que eu comentei sobre o seu ciclo, né? Mas para regular a dopamina de fato, primeiro, reduzir os estímulos, reduzir ruídos, tirar os excessos da sua vida, excesso de tela, excesso de muita comida, excesso de coisas, você tem que tirar. O segundo ponto principal seria a ativação do nervo vago, né? Para você tirar o corpo desse estado de luta ou fuga e entrar mais no modo de segurança, e assim você não precisa, aliás, viver anestesiada com a comida, você consegue olhar para a comida e ganhar controle sobre ela, de forma que você vai ali conseguir olhar para um doce, por exemplo, e dizer não para ele, se for o caso. Ou então você vai conseguir se manter mais engajada nos treinos. E assim, meio despreocupada, de uma maneira mais leve, quando você tiver um nervo vago, tá? E o terceiro ponto principal é você ativar microvitórias, porque as microvitórias, elas vão regular de novo o circuito mesolímbico, só que de uma maneira inteligente. Lembra que o mesolímbico ele busca recompensas imediatas? No caso aqui, você vai dar mini recompensas do jeito certo. Por isso que eu sempre nas sessões falo para as minhas clientes qual que é a menor atividade, a menor coisa que você pode fazer para já colocar em prática o que a gente está falando aqui. Todas as minhas clientes elas recebem tarefinhas de casa, né? Elas recebem coisinhas para fazer, porque isso vai ativar esse circuito mesolímbico, né? Vai fazer com que você tenha ali as microvitórias sendo acumuladas, isso vai deixar você engajada, mas ao mesmo tempo com controle, né? Você quer que o circuito mesocortical esteja bem ativo, porém você precisa do mesolímbico, porque o mesolímbico ele vai te dar vontade de fazer as coisas. Então é importantíssimo que você tenha também essas microvitórias ao longo do seu dia, tá? Esses seriam os 3 principais pontos que você tem que olhar em termos de regular a sua dopamina, né? Regular o seu cérebro aí. E no fim das contas, né, a identidade magra é sobre isso, é sobre você regular o seu cérebro de novo, é você estar no controle de novo, né? Porque a identidade magra é sobre você decidir quem você é, primeiro. E o seu corpo ele vai refletir isso do lado de fora. Então, a mulher que tem uma identidade de quem se cuida e que não precisa de disciplina para não comer o buffet inteiro, ela simplesmente não sente que aquilo pertence a ela. Então, assim, quando você tá com o seu cérebro bem regulado, dopamina bem regulada, você vai olhar para a comida, aquilo não vai fazer parte de você mais, entende? Não vai ser mais tanto um esforço. Eu sei que parece uma coisa meio doida isso, só que isso realmente acontece, de fato, isso realmente acontece. Ela não precisa ficar lutando contra o desejo, porque o desejo mudou. Porque a identidade mudou. Entende como é muito mais profundo isso? Quando você tem um real motivo bem forte por trás, você não precisa mais fazer tanto esforço assim. Então, é sobre isso, no fim das contas, né? Você regular a sua dopamina, você regular o seu cérebro, né? Você viver de maneira disciplinada, só que não disciplinada no sentido de muito esforço, de sofrimento, de, nossa, sacrifício. Não, é uma disciplina que vem inata, ela vem intrínseca a quem você é. No caso, com uma identidade magra ativada. Isso vai fazer com que o emagrecimento ele seja muito, muito mais fácil de acontecer, muito mais simples. Eu atendi uma cliente esses dias que ela sofria muito com isso, né? De, nossa, toda hora tá beliscando, toda hora tá comendo, não tem controle. A gente fez a sessão e conectamos ali vários valores importantes para ela.
vários pontos ali super significativos, que ela até chorou na sessão, falou, nossa, meu Deus, como foi eu me lembrar dessas coisas. E no dia seguinte, alguns dias depois, ela teve um casamento, ela falou, Cássia, eu não comi, assim, comia um pouquinho de doce, mas tipo assim, nossa, fiquei feliz, nem levei nada embora pra casa, sabe? Não fiquei comendo um monte e fiquei desesperada. Não aconteceu nada, foi tudo muito, muito suave, muito simples. Realmente a chave virou. Então, ativar a identidade magra, no processo de emagrecimento, é virar essa chave. Pode reparar, quem se mantém magra depois do processo é quem ativou a identidade magra. Porque se você não faz isso, vai ser muito difícil você tá sempre pisando no freio com o acelerador no talo, entende? Seu corpo vai acabar pifando, você vai acabar ficando cansada e vai acabar desistindo. Então, espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido pra você um pouco melhor, né? Por que que às vezes é tão difícil assim seguir uma dieta? Às vezes porque é tão difícil assim seguir aquilo que você disse que você queria fazer. E eu espero que tenha esclarecido como é que você pode, então, sair desse looping infinito, né? Da dopamina, né? Que é você conseguir reduzir os estímulos, você conseguir ativar o sistema nervoso, né? Ativar o nervo vago principalmente para regular o seu sistema nervoso, melhorar a sua saúde hormonal, você viver de forma cíclica, melhorar seu intestino, né? E ativar principalmente a identidade magra, né? Acumulando as microvitórias para que você veja o seu corpo reagindo de maneira muito mais inteligente, né? Sendo que o seu cérebro esteja regulado de forma adequada, tá? Em relação a quem você quer ser, no fim das contas. Belezinha, minhas queridas? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aqui. E comentem aqui o que vocês acharam, se tiveram dúvidas. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas. E convido vocês também a conhecerem Inteiramente Magra e Dica, meu acompanhamento individual de regulação emocional para emagrecimento, que a gente trata bem profundamente, na parte prática mesmo, essas questões todas envolvendo a sua saúde mental e física, né? Tanto a nível de hormônios quanto a nível de neurotransmissores e também ativamos a sua identidade magra para que você consiga aí se desenvolver e emagrecer com muito mais leveza. Então é isso, minhas queridas. Um beijo e até o próximo vídeo.